Fala galera, tudo bom? Eu sou o Christian, passando aqui agora, retomando o canal para a gente falar sobre o Flamengo, falar sobre as coisas que vem acontecendo com o Flamengo do ponto de vista do torcedor, né? Eu sou torcedor do Flamengo, fanático, e falar com um toque de racionalidade vindo de nós, torcedores. Já pedindo aí para você deixar seu like, fazer sua inscrição no canal. A gente vai estar fazendo aí alguns vídeos explicando alguns pontos sobre as novas contratações do Flamengo. Hoje sobre o Andréas Pereira, jogador que estava aí na Lazio na última temporada, mas pertencia ao Manchester United, chegando aí ao Flamengo por empréstimo de 1 ano, com opção de compra de mais ou menos 15 milhões de euros, de acordo com as informações aí do Vene Casagrande. Começando falando sobre o Andréas, ele tem 25 anos, é um jogador jovem, o Flamengo vem procurando esse caráter de jogador já tem algum tempo, jogadores que são acostumados a estar na Europa, têm vivência europeia e jovens que podem se destacar jogando no futebol brasileiro. O Andréas é um jogador, na minha opinião, de uma qualidade alta para o futebol brasileiro. Não conseguiu se firmar da maneira como poderia na Europa, mas existe uma diferença básica entre o Andréas e as outras contratações do Flamengo. Até o Kennedy, tanto o Gerson, tanto o Kennedy, o Gabigol, todos esses jogadores jovens que o Flamengo foi buscar nos últimos anos, desde 2018, 19 com mais peso, né? São jogadores que não conseguiram sequer ter uma sequência grande de jogos na Europa. O Andrés conseguiu ter essa sequência, ele tem temporadas aí de 25 a 35 jogos como titular tanto na Lazio, quanto no Valência, quanto no Manchester, e por último agora foi na Lazio, né? Mas no Granada também teve uma sequência boa de jogos. É um jogador destro, perna direita, prefere jogar ali na faixa central de campo, pelas últimas temporadas onde ele vem atuando e se sente melhor, me parece ser na faixa central de campo. Vai disputar a posição, acredito eu, que não vai ser com o Ilharão, vai ser mais com o Diego. Ele pode fazer tanto às vezes do Arrascaeta quanto as do Everton Ribeiro, mas o foco, na minha opinião, é que ele vai entrar para fazer uma sombra pro Diego, podendo substituir o Arrascaeta numa eventual necessidade, convocação, lesão, esse tipo de coisa. Não acho que ele vai alcançar o nível do Arrascaeta no Flamengo, acredito que ele não vai conseguir chegar a tal grau de participação e envolvimento na produção do Flamengo que o Arrascaeta tem, posso me enganar, mas o Arrascaeta hoje está num nível muito alto, para mim é o principal jogador do Flamengo, e eu não acredito que ele vá chegar no nível do Arrascaeta, e nem precisa. Se ele chegar aí a 80% do que o Arrascaeta produz para o Flamengo, ele já vai ser ídolo da torcida e vai ser muito importante para o time. Então a gente já falou aqui sobre o Andrés, que estava aí no Manchester United, pertencia ao Manchester, estava na Lazio na última temporada, fez algo em torno de 25 a 30 jogos, então fez um número considerável de jogos na temporada passada, então ele vem de um nível de enfrentamento bom, ele vem de um nível de enfrentamento em que a gente pode dizer que o futebol brasileiro, para ele, vai ser algo que não será um fato novo no que diz respeito ao nível técnico, ao nível do que ele vai enfrentar dos seus adversários, dos combates, da intensidade. Isso ele não vai sentir. Então eu acredito que o Andrés é uma peça muito boa de reposição, tanto para o Diego quanto para o Arrascaeta, principalmente Diego e Arrascaeta. Esses dois nomes serão assim, muito bem substituídos caso o Andrés entre no lugar de algum deles. Lembrando, eu não creio que o Andrés vá fazer o papel do Arrascaeta com a mesma qualidade
e com a mesma participação na produção dos gols do Flamengo. Eu acredito que ele vai conseguir fazer aí, às vezes do Diego, ele pode conseguir fazer melhor do que o Diego tem feito. Eu acredito que o Andrés, na posição de segundo homem do meio campo, ele pode se tornar titular do Flamengo com o passar do tempo. O Diego, a gente sabe, uma idade já avançada, vem jogando muito bem nessa posição, se reinventou aí aos altos dos seus 36 anos, se não me engano. E o Andrés realmente acredito que pode entrar nessa posição do Diego para ser titular, diferentemente do Kennedy, que eu acredito que agora, a princípio, para os próximos 2, 3 meses, ele não vai conseguir ser titular do Flamengo. Talvez fique aí para a próxima temporada. Ele vai disputar mais diretamente com o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro principalmente, e também pode fazer às vezes do Arrascaeta. Então o Flamengo está trazendo 2 nomes ótimos aí para poder reforçar o time quando não tiver o Everton Ribeiro pela seleção brasileira, o Arrascaeta pela seleção uruguaia, até o Gabigol, para poder jogar com o Pedro, fazer uma dupla de frente com o Pedro, jogando nas vezes do Gabigol. Então, mas a gente vai deixar para falar do Kennedy em outro vídeo. O que eu queria dizer aqui da minha parte, como torcedor do Flamengo, fico muito feliz do Flamengo estar indo buscar jovens. O Andrés Pereira tem convocação já para a seleção brasileira do Tite. Às vezes a gente perde a noção de tempo, mas a gente tem que entender que o Andrés já foi convocado para a seleção brasileira pelo Tite e é muito importante porque a gente consegue perceber, apesar dele não estar sendo convocado agora, o nível do jogador que o Flamengo está trazendo. Então, quero aqui deixar meus parabéns para o Marcos Braz, para o Bruno Spindel, para o Centro de Excelência aí de pesquisa de jogadores, o tal Centro de Inteligência, né, que andou dando umas furadas aí, mas na maioria dos casos tem acertado. Que não vou entrar aqui na questão do Gustavo Henrique, do Vitinho, nem do Michael, do Léo Pereira, porque esses jogadores todos queriam esses jogadores antes do Flamengo contratá-los. O fato deles não terem começado bem com a camisa do Flamengo não exime ele desse fato de que todo mundo queria. A mesma coisa do Pablo, quando o São Paulo foi atrás do Pablo, o Flamengo queria o Pablo e o Atlético Paranaense não abaixou a pedida para poder conseguir para o Flamengo conseguir a contratação do Pablo. Aí o Flamengo se voltou para o Gabigol e aí todo mundo já sabe o que deu. Quando o Flamengo trouxe o Marcelo Cirino, também do Atlético Paranaense, todo mundo queria. Eu ouvi falar de chapéu do Flamengo no Corinthians, enfim. Então o Centro de Inteligência do Flamengo fez o que qualquer um faria. Pesquisou os jogadores, viu qualidade tanto no Gustavo Henrique quanto no Léo Pereira, no Michael. Então acredito que não tem cometido tantos erros assim. Então novamente aqui querendo deixar aqui meus parabéns para a diretoria do Flamengo por conseguir não desembolsar dinheiro agora para trazer um jogador desse nível, né, para o time do Flamengo, e espero que dê certo, porque eu acho que é um jogador que bate bem de fora da área, bate falta, talvez saia aí o gol de falta tão esperado para o time do Flamengo até o final desse ano ou ano que vem, conforme o André for se adaptando ao time. E também acho que ele tem um passe longo muito bom, tem a batida de bola rolando também de fora da área, coisa que o Flamengo não costuma fazer bem. O Flamengo não faz muitos gols de fora da área, até porque o time gosta de entrar tocando, tabelando, entendo, mas o chute de fora da área é uma arma importante, o time tem que ter. O Everton Ribeiro não consegue fazer isso, o Arrascaeta não consegue fazer isso, quem faz mais é o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique jogando mais enfiado na área, mais perto do Gabigol, não tem toda hora condições de fazer isso. Quem vem de frente não faz bem, o Arão não consegue acertar nem o gol, o Diego também, normalmente o chute não sai bom. Então o Andrés vai vir aí para poder reforçar o Flamengo em várias questões. E o chute de fora da área, a bola parada de falta, porque escanteio, eu acredito que o Flamengo está bem servido, tanto com o Vitinho quanto com o Arrascaeta, Everton Ribeiro, tanto na falta quanto no chute de longe.
Então acredito que o Andrés tem tudo para dar certo no Flamengo, gente. Tudo para dar certo no Flamengo. Jogador jovem, 25 anos, com possibilidade de ser convocado para a seleção futuramente, se tudo correr bem. E acredito que vai correr. Vai correr porque o Flamengo hoje tem uma estrutura suficientemente boa para abrigar todos esses jogadores de qualidade que tem no elenco. O Kennedy chegando, a gente vai comentar em outro vídeo. O Thiago Mendes chegando, para mim, é o maior dos reforços para a posição que o Flamengo precisa hoje, que é a do Ilharão. O Thiago Mendes é melhor que o Ilharão. O Ilharão nunca vai jogar o que o Thiago Mendes jogou no São Paulo e muito menos no Lyon. E o Thiago Mendes seria um reforço muito bom hoje, na minha opinião, o reforço que o Flamengo mais precisa dos três. Claro que eu acho que o Flamengo precisa de um zagueiro, precisa de um goleiro reserva, mas agora sana com esses dois reforços a necessidade de ter alguém ali para Everton Ribeiro e Arrascaeta barra Bruno Henrique. Para aquela posição ali, o Andrés e o Kennedy conseguem fazer muito bem. Beleza? Deixa seu like, compartilha o vídeo com os amigos. Eu sou um torcedor do Flamengo, que estou aqui dando a minha opinião. Quero saber de vocês o que vocês acham. Se tem alguma coisa que eu falei aqui que vocês não concordam, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, eu vou olhar, vou responder vocês na medida do possível. Deixa seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal e essa balela toda de YouTube. Beleza? Obrigadão. Até a próxima. Eu vou fazer um vídeo do Kennedy. Vou fazer um vídeo também, do time reserva. Vou montar um time reserva do Flamengo e vou fazer um vídeo falando sobre cada um. Sobre cada posição que eu acho que seria um time reserva que, para mim, poderia ser mesclado com os garotos da base para a disputa do Carioca. Alguns jogadores que não entrariam nem nesse time reserva seriam bons reforços para o Carioca do ano que vem. Mais ou menos o que o Flamengo fez com Vitinho, Pedro e Michael e Léo Pereira, se não me engano, nesse começo de Carioca. Começa com a garotada da base para fazer uma boa pré-temporada, depois vai incorporando aqueles que durante a temporada vão jogando menos e no final entra todo mundo ali para ganhar o título e continuar hegemônico no Rio de Janeiro. Já me alonguei demais, beleza? Obrigado. Aqui é o Rubro Negro e vamos lá. O Flamengo tem tudo para vencer mais essa Libertadores e acredito que nem Atlético Mineiro nem Palmeiras tem o nível de atuação no ápice que o Flamengo tem. Vamos torcer, vamos curtir, é isso aí. Valeu!